Alice foi caçada pelo James antes da Bella e ela estava no manicômio. Seja muito bem-vindo ao canal Belle dos Livros. Hoje a gente vai falar sobre a origem da Alice Cullen, mas por aqui a gente também fala sobre filmes e séries, além de resenhas e fofocas sobre os autores. Mary Alice Brandon nasceu em 1901 em uma pequena cidade do Mississippi. E Alice fazia alguma pesquisa pessoal relacionada com as informações que por acaso lhe revelara na primavera passada. Ela conseguira localizar o sanatório onde passou os últimos anos da sua vida humana. A vida de que não tinha lembrança alguma. Meu nome era Mary Alice Brandon, disse em uma voz baixa. Desde pequena, diferente de outros vampiros da saga, ela já tinha acesso aos poderes de prever o futuro. Você quer ver o futuro? Mas diferente de como é na saga, que são bem nítidas as visões, elas eram mais embaçadas, apesar de conforme ter passado o tempo, ela ia adquirindo mais força sobre elas. Contudo, entretanto, todavia, quem não gostava muito disso e quem nem acreditava nessa história era o próprio pai da Alice, na época Mary Brandon. A família ela não era muito conhecida na sociedade, mas tinha uma posição adequada e confortável. Não descobri muito sobre eles. Vi todos os jornais antigos e microfilmes. Minha família não era mencionada com frequência. Eles não faziam parte do círculo social que chegava aos jornais. O noivado de meus pais estava lá e o de Cynthia. O nome saiu com insegurança de sua boca. Meu nascimento foi anunciado e minha morte. Além da Alice, também havia outra irmã chamada Cynthia, na qual na saga a Alice até menciona que viu algumas reportagens no jornal sobre o casamento dela e de até o mesmo um sobrinho que a Alice teria, que seria filho da Cynthia. Eu tinha uma irmã chamada Cynthia. A filha dela, minha sobrinha, ainda está viva em Baloche. Mas a coisa começa a esquentar quando Alice teve uma visão do assassinato da sua mãe. Pra ela, era um cara estranho que ia acabar matando a mãe dela. A partir disso, ela avisou pra mãe dela não sair mais de casa, pra se ficar reclusa em casa, pra poder cuidar da vida da mãe dela. Tá ruim? Não tá no dia bom pra ir trabalhar? Fica em casa. Só que o pai dela, que era tão contrário às visões, começou a dizer que era bobagem pra mulher sair de casa mesmo, para não entrar na loucura da filha, senão a mulher ia ficar louca igual a filha. Até por isso ele gostava mais da Cynthia, que era outra irmã, do que da Alice, porque a Alice era a estranha. Ai, sabe, mas eu acho que apesar de tudo isso, eu acho que ele gosta de mim. Esse homem te odeia, minha filha. Mas para sorte da Alice também, eles estavam ali no século de 1900 já, porque se fosse um pouco antes também, ela poderia facilmente ser queimada na fogueira. O período de intensa caça às bruxas ocorreu entre 1580 e 1630. No período entre 1560 e 1670, aconteceram entre 40.000 a 100.000 mortes. Afinal, o pessoal da cidade acreditava que ela tinha esses poderes porque ela era amaldiçoada por uma bruxa. Na verdade, era só genética mesmo, né? Tanto nos poderes quanto na beleza da gata. Ai, que delícia! O problema é que o marido tormentou tanto a esposa que, enfim, ela se deu e saiu de casa. E o que é dito e feito? Que as visões da Alice não falham. Ela foi assassinada, mas o marido fingiu que nada tinha acontecido, ficou triste por um tempinho bem curto e casou de novo. E com isso que começamos mais uma fase do problema de Mary Alice Brandon, porque ela teve uma nova visão em que ela via o pai dela dando dinheiro para o estranho que ela viu na visão dela assassinar a mãe. Ela foi contar para os parentes dela desesperadas para avisar o tipo de homem que o pai dela era e que montou o assassinato da própria esposa, provavelmente para se casar com essa outra mulher, que deveria já ser amante dele. Só que ninguém da família acreditou, obviamente, né? Porque a gente, querendo ou não, apesar de a gente não estar mais nessa época da caça às bruxas, ninguém acredita na visão da Alice. Resultado, os parentes foram contar para o pai da Alice que ela estava espalhando por aí, que ele tinha pago um cara para matar a mulher dele, e ele internou ela no manicômio. Eu tô muito fora de mim. Não fale comigo. Encontrei meu túmulo. Também roubei minha ficha de admissão dos arquivos do antigo sanatório. A data de admissão e a data em minha lápide são as mesmas. Ou seja, o pai dela, assim que internou, deu ela como morta. Ai, que homem maravilhoso, que homem incrível, esse homem só melhora. Ficando apenas com a filha Cynthia, com a nova mulher com quem ele pode ou não ter tido filhos, porque daí não tem mais notícias sobre o assunto. Nesse manicômio, como o sofrimento da nossa diva não tem fim, ela era tratada com tratamento de eletrochoque, o que fez ela perder aos poucos toda a memória da vida antiga que ela tinha. Além disso, o que não era esperado é que ela fizesse amizade com um vampiro que trabalhava nesse manicômio. Porque os vampiros de Crepúsculo amam trabalhar com uma causa social ou uma causa da saúde.
e foi se apiedando da pobre da Alice, que estava internada ali, sendo que ela não era louca. Também é uma coisa também muito comum da sociedade na época, quando os homens da sociedade colocavam mulheres que traíam eles, ou mulheres que não estavam obedecendo eles, tanto mulheres, as esposas quanto as filhas, no manicômio. A Alice foi apenas mais um caso da época, infelizmente. E foi justamente essa amizade que salvou a vida da nossa Mary Alice Brandon, a nossa futura Alice Cullen, porque ela previu a chegada do James, o James de Crepúsculo, inclusive, que é um caçador que quando ele sente um cheiro muito bom, ele caça até o final, ele ama um desafio e piriri-papá. Pode ser sim que ele gostou do desafio justamente porque ele sentiu que tinha um vampiro por ali meio que protegendo ela, pode ser que não, mas o fato é que no livro de Crepúsculo, quando ele tá conversando com a Bella no estúdio de balé, ele até cita que o cheiro da Alice era tão bom quanto o cheiro da Bella, e ela tinha um cheiro muito delicioso. Ainda me arrependo de nunca ter sentido o sabor. Ela cheirava ainda melhor do que você. Desculpe, eu não quero ofendê-la. Só que o vampiro que tá protegendo a Alice, ele teve culhão pra fazer o que o Edward Cullen não teve culhão pra fazer logo em Crepúsculo. Quando a Alice previu a chegada do James, ela previu esse perigo chegando, ela também previu que ele ia atacar ela ali mesmo. E aí, esse amigo transformou ela em vampira pra poder salvar a vida dela. Porque afinal de contas, se o James era tão bom assim caçador, não tinha escolha, ele não podia ficar fugindo com a Alice por aí. Não é mesmo, Edward Cullen? Ele transformou ela em vampira e aí se sacrificou pra salvar a menina, porque o James, puto da cara, matou esse vampiro que era amigo da Alice. Veja você, o vampiro que tão estupidamente ansiou por sua pequena vítima, tomou a decisão que seu Edward foi fraco para tomar. A gente concorda, James. Ela não pareceu perceber a dor, pobre criaturinha. Ficou presa naquele buraco escuro da cela por um bom tempo. Quando ela abriu os olhos, forte com a nova juventude, foi como se nunca tivesse visto o sol. O velho vampiro a tornou uma nova vampira forte, e então não havia motivos para que eu tocasse nela. Ele suspirou. Eu destruí o velho por vingança. Pra que eu quero fazer terapia? Quer dizer que a pessoa que me faz mal e eu tenho que fazer terapia? Não, eu quero a vingança. Lembra aquele tratamento de eletrochoque que ela sofria? Isso deu um tilt na cabeça dela. Quando ela acordou como vampira depois daqueles 3 dias de dor que eles passam, ela não se lembrava mais de nada. Infelizmente, ela não se lembrava do amigo dela, ela não se lembrava de tudo que aconteceu, do manicômio, do pai, da previsão, nada. Só que, pra sorte dela, ela tinha as visões ainda que permaneceram na vida vampira e que se tornou um dos poderes mais desejados ali da saga, tanto que os Volturi desejam a Alice e o Edward pra eles, justamente por causa do poder que é tão útil deles. E com essas visões, ela viu que ela ia encontrar o amor da vidinha dela, da pós-vidinha dela, no caso, que seria o Jasper em uma cafeteria. E eu amo isso, porque eles se encontram numa cafeteria, ela tá esperando ele já em determinado horário, ele chega, e aí ela fala, você tá atrasado? E aí ele, desculpa, madame. E eles já vão ficar juntos, eu acho maravilhoso. Eu queria um livro deles, contando a história deles, contando a história da Alice, do encontro deles, da vida deles, porque eu amo. Eu ouso dizer que eu gosto mais do casal Jasper e Alice do que do casal Edward e Bella, apesar de eles serem os protagonistas da saga. E posteriormente, ela também viu a família Cullen, e aí ela já chega lá, o Edward brinca que ela já tava mudando tudo, e aí ela simplesmente estabeleceu, já previ aqui que eu vou ser irmã de vocês, vou ser filha de vocês, estou aqui, sou a Alice Cullen. E assim completa a família Cullen com a chegada dos 2 últimos membros, que seriam o Jasper e a Alice. Esta família é muito unida. Mas afinal de contas, de onde veio todos esses detalhes da origem da Alice? A principal parte veio de um livro de edição limitada que a Stephenie Meyer, a própria autora da saga, tinha feito com a origem dos membros da família Cullen, contando mais detalhes que não tinham ficado expostos durante os 4, na verdade 5, porque a gente teve só da meia-noite depois, livros da saga. Atualmente ele não tá mais à venda, tem a venda usado, mas quem tá vendendo usado tá cobrando preços extremamente altos, na minha humilde opinião, mas também tem uns sites que replicaram conteúdo, obviamente de um texto diferente, por aí vai, mas também boa parte do conteúdo que eu tô passando pra vocês vem dos próprios livros da saga expostos em Só da Meia-Noite, Lua Nova e o próprio Crepúsculo, em conversas que não passaram pro filme porque eles queriam mais aprofundar os protagonistas do que os secundários. Tanto é que nos filmes eles expõem a história do Jasper, da Rosalie, mas não contam muito sobre a história da Esme ou da Alice, que pra mim é realmente uma pena porque são histórias que eu amo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, tchau!